Olá, meus irmãos, então sejam muito bem-vindos à continuação. Então, como estávamos falando no bloco anterior, a chave para a interpretação profética é unicamente a direção do Espírito Santo de Deus e a própria Bíblia. Muitos tentam compreender as profecias do Apocalipse a partir de notícias de jornais, a partir de eventos observados na natureza, ou eventos observados na política. E aí, com isso, a mensagem do Apocalipse, a mensagem verdadeira que a Bíblia quer mostrar, ela se perde. Começam diversas especulações e muitas dessas mensagens ela têm um caráter alarmista que criam ansiedade e temor no coração das pessoas, enquanto a verdadeira mensagem do Apocalipse é de esperança. Agora, para compreender a mensagem do Apocalipse é necessário recorrer aos outros livros da Bíblia. A própria Bíblia se explica a si mesma. Veja o que diz Wanderlei Dornelles, que é um grande teólogo, estudioso das profecias, autor de vários livros sobre o Apocalipse e pastor. Ele diz que nos 22 capítulos do livro do Apocalipse, João faz cerca de 2.000 alusões ao Antigo Testamento. Ele inclui 400 referências diretas, ou seja, 400 cópias dos textos antigos e 90 citações literais ao livro do Pentateuco, aos livros de Moisés, o livro da lei, os 5 primeiros livros e dos profetas. Então, veja que mais de 80%, segundo os estudiosos, do livro do Apocalipse é referência direta aos outros livros e, em especial, aos livros do Antigo Testamento. Nós devemos ter em mente, meus irmãos, que na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, a Bíblia era o Antigo Testamento. Quando Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão e ensino, ele está se referindo ao Antigo Testamento, pois eles não tinham o que nós hoje chamamos de Novo Testamento. A Bíblia de Jesus, a Bíblia dos apóstolos, era o Antigo Testamento. O que é que isso nos quer dizer? Que a Bíblia deve ser considerada como um todo. Nós não podemos. A divisão entre Novo e Velho Testamento foi uma divisão criada muito tempo depois, no século XVIII ou XIX, unicamente com a função didática, ou seja, para nos ajudar a estudar a palavra de Deus. Mas isso não significa que o Antigo Testamento foi revogado. Se você desconsiderar o Antigo Testamento, torna-se impossível compreender as profecias e muito difícil entender a mensagem que os apóstolos e que Jesus queria passar. Então, o pano de fundo, a base do livro do Apocalipse é o Antigo Testamento. É por isso que nós iniciamos estudando o livro de Daniel, e ao estudar o livro de Daniel nós vimos o livro dos outros profetas, e depois nós estudamos os livros de Moisés, a parte sobre o santuário, as cerimônias e a estrutura que foram descritas no livro de Êxodo, Levítico, principalmente. Elas nos dão base para hoje podermos compreender o livro do Apocalipse. Então veja alguns exemplos. João descreve o desfecho final do Armagedon e usa como imagem o secamento das águas do rio Eufrates. Mas João não tirou isso da cabeça dele. O secamento do rio Eufrates, como nós vimos, ele faz uma referência direta às profecias de Isaías, que falavam sobre a libertação de Ciro, e sobre o profeta Daniel. Então,
o paralelo com as profecias de Isaías sobre o fim do cativeiro babilônico e o livro do Êxodo, a abertura do Mar Vermelho. Então, compreender a profecia, a parte do livro do Apocalipse que fala sobre Armagedon, é necessário compreender o que foi dito no livro do Antigo Testamento sobre águas e rio Eufrates. Vocês entendem, meus irmãos? Outro exemplo, a imagem do Apocalipse, as imagens do Apocalipse refletem familiaridade das pessoas com a imagética hebraica, ou seja, faziam parte da narrativa no Antigo Testamento. O que isso quer dizer? Quando João diz, por exemplo, que as almas embaixo do altar em Apocalipse 6:9, ele faz uma referência ao sangue que era derramado no altar de sacrifícios. Então, os conteúdos que estão descritos no livro do Apocalipse, eles trazem a imagem do leitor hebreu das cerimônias do santuário e do conteúdo do livro do Antigo Testamento. E essas imagens fazem com que eles compreendam a mensagem profética. Veja um exemplo que vai ficar mais claro. A imagem do Cordeiro em pé no Monte Sião com os 144.000 de Apocalipse 14, ela reproduz a cena de Salomão e todo Israel no Monte Sião, que foi mostrado em 1 Reis 8:11. Então, tendo em mente que o livro do Apocalipse ele foi escrito primeiro para uma população que vivia na região do Oriente Médio, muitos deles, a maioria na verdade, judeus ou descendentes de judeus, e outros que são gentios e aprenderam com eles sobre Jesus Cristo. Então, nós temos que ter saber isso, que o livro do Apocalipse ele não foi escrito com a mentalidade ocidental, a nossa mentalidade. Ele foi escrito para pessoas com mentalidades do Oriente Médio. Pessoas que viviam no contexto do Israel, hebreus. Então, para compreender o livro do Apocalipse, nós precisamos compreender o contexto no qual ele foi escrito. E esse contexto é um contexto da mentalidade do povo de Israel. Então, ao estudar o livro do Apocalipse, nós precisamos pegar todas as palavras que foram ditas na profecia e julgá-las, colocar e analisá-las sobre a lente de uma perspectiva hebraica. Ou seja, dentro do próprio contexto bíblico. Nós não podemos analisar as profecias do Apocalipse sobre o contexto, sobre uma ótica ocidental, de pessoas que moram no Brasil no século XXI. Ok? Então, outra questão interessante é que o livro do Apocalipse ele é como se fosse uma continuação do livro de Daniel, e assim existem paralelos diretos, importantíssimos, para os livros de Daniel e de Apocalipse devem ser estudados em conjunto. Somente assim poderemos compreender as profecias na sua plenitude. Veja, João revela para mostrar as coisas que em breve devem acontecer, que devem acontecer em breve. Essa palavra ela é uma alusão explícita às mesmas palavras utilizadas por Daniel ao rei da Babilônia. Em Daniel 2, capítulo 2, versículo 28 e 29, veja, há um Deus no céu que revela mistérios, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que deverá acontecer no tempo do fim. Então, muitos dos textos, eles são, como nós vimos, citações diretas, ou seja, cópias dos outros textos do Antigo Testamento. A alusão de João a Daniel
de João a Daniel em Apocalipse 1 sugere que o Apocalipse deve ser entendido em conexão com as visões simbólicas de Daniel sobre o futuro plano e propósito de Deus. Estudos recentes confirmaram que Daniel é o mais influente de todos os profetas hebreus a que o livro do Apocalipse faz alusão. O que é que isso quer dizer? As profecias mostradas nos livros do Apocalipse, elas são citações diretas dos outros livros proféticos e de passagens do Antigo Testamento, sendo que deles, o livro de Daniel é o que mais foi citado no livro de Apocalipse. Então, aqui é só uma análise contextual, mais teológica. Veja que o João substituiu a frase de Daniel no final dos dias ao que deve acontecer no futuro pela palavra logo e rapidamente. Então, isso mostra a ênfase no cumprimento da previsão simbólica de Daniel, marca um progresso decisivo na história da salvação. Enquanto o livro de Daniel foi selado até o tempo do fim, João anuncia a inauguração e o cumprimento da visão de Daniel sobre o futuro de que trata o reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, no capítulo 12 de Daniel, o anjo Gabriel, ele ordena que Daniel feche o livro, porque as profecias daquele livro, ou seja, do livro de Daniel, só poderiam ser compreendidas no tempo do fim. E os termos que são utilizados em Daniel são acontecerá no futuro, dias distantes. Então, João, ao escrever o Apocalipse, ele faz referência, ele utiliza os mesmos textos de Daniel, só que ele muda as palavras no futuro distante ou no futuro por em breve acontecerá. E no livro de Apocalipse, o anjo que guiou João durante a visão, ele diz para não selar o livro, porque o tempo estava próximo. Ou seja, isso mostra que as profecias que no livro de Daniel já aconteceram, certo? E que a partir da época de João foi iniciado o chamado período tempo do fim, na qual as profecias poderiam ser plenamente compreendidas. Isso mostra que nós devemos analisar as profecias sobre a perspectiva historicista, ou seja, o cumprimento das profecias ela se dá ao longo da história, sendo que os últimos eventos, como o texto aponta, são o tempo do fim ao qual nós estamos vivendo. O próprio livro de Apocalipse mostra que o tempo do fim já se iniciou. Outra questão interessante é que o tema do santuário ele é recorrente no livro do Apocalipse. Temos que ter ideia, temos que ter a noção de que o santuário era a parte principal da religião de Deus. Eu digo de Deus, não só do judaísmo. Todo o judaísmo ele foi construído, ele estruturado ao redor do santuário. Mas hoje não existe mais o santuário terrestre. Entretanto, existe um santuário celeste no qual Jesus ministra como nosso sumo sacerdote e onde Deus habita. E tendo a ciência de que o santuário em Jerusalém era um tipo, uma sombra, um modelo do verdadeiro santuário, então, para compreender a estrutura, as cerimônias e os objetos do santuário é importantíssimo para nós hoje cristãos. Não somente para os judeus, mas para nós cristãos.
E a profecia do livro de Apocalipse, ela mostra o santuário em pelo menos 3 níveis. Veja, João menciona o templo em vários itens da mobília do santuário. 7 tochas, 7 taças de ouro, incensário, o altar. Então, para que nós possamos compreender a mensagem no Apocalipse, nós precisamos compreender o que esses itens, a mobília do santuário representava. E foi esse o exercício que nós fizemos nas 2 últimas aulas. Se você não está lembrado, acesse o conteúdo da aula 7, conteúdo da aula 8, na qual nós analisamos a estrutura, os móveis e as festas do santuário. O segundo nível é que João mostra os rituais do santuário em referência ao cordeiro e ao sangue do cordeiro. Então, e o terceiro nível é que João menciona os ciclos das festas anuais associadas ao culto hebraico que era centrado no santuário. Ou seja, meus irmãos, isso demonstra mais uma vez o que Paulo descreveu em Hebreus capítulo 8, que o santuário terrestre era um tipo do santuário celestial. O santuário terrestre nos ensinava verdades superiores e proféticas sobre o futuro, sobre a pessoa de Jesus, sobre o ministério de Jesus e sobre a sua iminente volta. Então, compreender a mensagem do Apocalipse, para compreender a mensagem do Apocalipse, precisamos recorrer aos livros do Antigo Testamento e analisar a mensagem do Apocalipse sobre uma perspectiva local, uma perspectiva da própria Bíblia, uma perspectiva centrada unicamente na Bíblia. O que eu quero dizer? Nós não precisamos observar nos jornais ou buscar outras fontes literárias para poder compreender a profecia. Se apenas analisarmos a própria Bíblia, ela irá se revelar a nós. Veja também que o santuário ele é mostrado o livro do Apocalipse ele pode ser dividido em 7 partes, e cada uma das 7 partes mostra uma cena no santuário celestial. Logo no início, no capítulo 1, a visão de Jesus glorificado, ele está no lugar santo, em meio ao candelabro. Na abertura dos 7 selos, também é mostrado o Apocalipse, o santuário. Veja, versículo 4. E ao redor do trono há também 24 anciãos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, e do trono saem relâmpagos. Então ali ele está mostrando o lugar santíssimo do santuário. Interessante é que essas perspectivas elas dão uma ideia de movimento. À medida que você vai lendo o Apocalipse e você vai compreendendo essas imagens, você vai percebendo que as cenas se iniciam no lugar santo, depois elas vão avançando até chegar ao lugar santíssimo, onde há a Arca da Aliança, e ao final há um movimento de retorno, na qual ele volta para o lugar santo e depois, ao final, ele sai, Jesus, como sumo sacerdote, mostrado saindo do santuário. Veja, o soar das trombetas, do capítulo 8, ele se refere às festas da trombeta. E aí ele disse, versículo 2, versículo 3, veio outro anjo do céu, outro anjo ficou em pé junto ao altar, ao incensário. Veja que no início, agora ele já está se aproximando, está no lugar santo, perto do incensário. Aí na Ira das Nações, no capítulo 11,
é dito também, versículo 19. No versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança. Você veja um movimento em direção, sempre em direção ao lugar santíssimo. Aí a partir de agora, o movimento se torna contrário, ele saindo do lugar santíssimo. No capítulo 15, versículos 5 e 8. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do seu testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecentes, cingidos de peito e com cintas de ouro. Então aqui está mostrando o final do ritual do santuário, no qual agora o sacerdote sai do santuário. Na consumação escatológica, na consumação dos tempos. Versículo de 1 a 10. Ouvi, versículo 4. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram e adoraram a Deus, e que se acham sentados no trono, dizendo amém, amém. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus e a todos os seus servos, os que temei, pequenos e grandes. Então, na primeira visão, no qual foi vista os 24 anciãos que ficavam antes do trono, antes do lugar santíssimo, agora eles são vistos novamente, um movimento agora de saída do santuário. E no final, no capítulo 21, é mencionado que não há mais santuário. Desculpe, versículo 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, eis o santuário de Deus com os homens. Então você percebeu que o texto, o livro do Apocalipse, ele se inicia e ele mostra um movimento a partir do santo lugar, depois em direção ao santíssimo lugar, depois dentro do santíssimo lugar, na Arca da Aliança, e da metade para o final, um movimento de retorno, no qual ele volta para o santo lugar, você vê novamente os 24 anciãos e depois você vê o santuário pelo lado de fora. E uma coisa interessante, com a que já foi dita, é que o texto do livro de Apocalipse, ele foi escrito através de símbolos. Esses símbolos, eles representam uma realidade superior. Então, para você compreender a mensagem, é necessário compreender os símbolos. E a própria Bíblia, ela diz o que são esses símbolos. Para compreender os símbolos, é necessário você recorrer aos outros livros da Bíblia. Estudar as profecias é como fazer um exercício de escavação. Você tem que cavar para encontrar o tesouro, depois com esse tesouro retornar à superfície. Ou seja, ao você analisar um versículo profético do livro de Apocalipse, você precisa fazer um estudo nos outros livros, compreender os seus significados, o contexto, e com isso você traz para a superfície, traz para o entendimento a mensagem. E uma coisa muito interessante, como nós já vimos também, no livro do Apocalipse são mostrados diversos números 7. O número 7 na Bíblia, ele é um número que se refere à plenitude e à santidade de Deus. E ele é muito utilizado. Isso não é numerologia, não, mas Deus, ele se utiliza de símbolos para mostrar a sua mensagem. E muitos desses símbolos, durante toda a Bíblia, você vê que o número 7, ele significa
plenitude e santidade de Deus. E o número 7 ele se repete várias vezes no livro de Apocalipse. Veja, você tem 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7.000 pessoas que morreram, 7 cabeças, 7 coroas, 7 pragas, 7 taças, 7 montanhas, 7 reis. E isso não te faz lembrar alguma coisa? O sétimo dia também tem uma importância nas profecias. Nós estudaremos isso com mais detalhes. Então, só recapitulando, os temas do livro do Apocalipse, eles tratam sobre a soberania de Deus, sobre a justiça divina, falando do processo de salvação e o papel de Cristo na história do povo, o papel da igreja no plano de Deus e a importância da profecia para comunicar o que é essencial. Agora, tudo isso, todo esse conhecimento que nós iremos estudar a partir de agora, ele só tem sentido se você trouxer ele para a sua vida. Com o conhecimento que você terá, você será cobrado de Deus para tomar uma decisão. Uma decisão de se preparar para o juízo. Jesus disse que essa mensagem, o Evangelho, ela iria ser pregada no mundo todo e só então chegaria o final. Isso significa que no juízo, no final, até o último dia, todas as pessoas terão conhecimento para poder decidir que caminhos elas irão tomar. A decisão é sua. Deus, ele te chama para uma decisão, para ficar do lado dele e para poder desfrutar com ele todas as maravilhas de uma vida eterna. Mas cabe a você decidir, tomar essa decisão por Cristo. Vamos orar? Você quer tomar essa decisão por Cristo e estar aos pés dele e o seguir em toda a verdade? Não ter medo do futuro, pois sabendo que com Deus ao seu lado, ele te guiará em cada dia, em cada passo, em cada minuto. E assim você poderá ter paz. Oremos. Santo Deus, obrigado por tua mensagem maravilhosa, a mensagem do teu livro do Apocalipse, porque ela é uma mensagem de esperança, de paz. Queremos, Senhor Deus, compreender as verdades do Senhor para as nossas vidas e assim tomar uma decisão ao teu lado e não temer mais o futuro, mas ter o Senhor em nossas vidas, em nosso coração, e com isso termos esperança de que da mesma forma que o Senhor atuou no passado com mão poderosa e braço estendido, o Senhor também atuará em nossas vidas no futuro. Retira de nós todo o medo, toda dúvida e coloque no lugar o teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.